Você chegou a trocar essa ideia com os jurados depois, assim? Sim, demais. Ô Rick, você tinha noção que era nós e tal? Sim, no dia seguinte da escolha do grupo, eles já chegaram pra gente e falaram: Jean, você tá dentro desde a etapa tal. Oscar, o Oscar, os jurados falam, o Oscar foi o primeiro a ser escolhido. O Oscar, nós estávamos em 700 candidatos, ele falava, o Oscar já veio pronto. O Oscar a gente só foi passando ele, porque esse já estava dentro. Cantava pra cacete, o Oscar tem um alcance vocal, e o Oscar já era muito estiloso, cabelo black pra cima, usava um zoclão, e já desde a etapa ele do já era popstar. Ele já era um popstar. Então você fala, pô, esse moleque já veio pronto. Aí harmoniza e tal. Beleza, vamos passando ele. Só se ele fizer uma merda, der um soco na cara de um, ou estressar, porque ele tá dentro. Ô, Jean, você tá dentro desde quando foi pros 36. Na nossa cabeça você estava dentro. Só se você vacilasse, é a questão muito mais... Tecnicamente você estava dentro. Se você vacilasse emocionalmente ali dentro, se a gente sentisse uma soberba ou sentisse alguma coisa, um convívio ruim entre as pessoas e tal, você podia... Mas tecnicamente você já estava dentro. Então, teve alguns que foi assim, sabe? Então, teve alguns, por exemplo, tinha o Afonso Guerra. Ele foi finalista, chegou entre os 8. E a gente não entendia, porque o Afonso, ele cantava bem, ele era um bom cantor, mas não era um espetacular cantor. Ele cantava direitinho, sabia harmonizar e tal, cantava bem. Ele tinha noção disso também. Mas o cara era bonito pra cacete, assim, sabe? Moreno, olho azul e tal. Os caras, pô... O Rick chegou a falar, cara, o Afonso bateu na trave. O Afonso por muito pouco não entrou. Ele não entrou porque a disparidade vocal dele perante os outros era muito grande. Mas era eles muito precisavam falar de alguém com o perfil dele, né? Um bonitão, moreno, precisava de olho azul e tal. Tinha, lógico que tinha isso. A gente, claro. não dá pra negar assim que provavelmente muitos foram eliminados por questão estética também. Claro. Não teve como, porque, pô, estamos montando uma boy band que vai lidar com adolescentes, que vai estar na capa da revista. Eles queriam vender uma imagem. Lógico, queriam. Assim, não existe padrão de beleza. Exatamente. Mas existe uma média, assim, que agrada mais ou menos. Então, assim, o que é bonito pro João não é pro Joaquim. Justamente. Mas a média ali, a gente existe. Mas existe um padrão mínimo. Mínimo, né? isso. Vamos dizer assim. Então, pro projeto, a gente sabia disso. Então, muitos que a gente viu lá que cantavam demais... Os caras eram absurdos, vai falar, cara, esse cara vai ter que ir carreira solo, porque aqui dentro ele não vai vingar. E não vingou mesmo. Mas o que aconteceu? Quando teve uma etapa que eu fui pros 25. 36 finalistas primeiro, aí depois saiu 6, aí voltou 30 finalistas. Eu tô fazendo o filme na minha cabeça aqui, tô lembrando. Teve uma etapa que daí eu já estava mais seguro, eu falei, eu estava muito focado nas minhas... Eu ia pro hotel, estudava, ia lá e executava. Aí eu voltava, prestava atenção assim na Yara, quando a Yara ia passar as coisas das etapas, prestava atenção, então é isso que tem que fazer. Aí tá. Muita coisa eu ficava atento, né? A gente até conta umas histórias assim, e depois eu percebi que não só eu, os meninos também estavam assim, mas por exemplo, teve uma etapa nessa aí, quando estavam os 36 para ser eliminados 6, ainda estavam os 36, mas ia ser eliminado naquele dia, foi quando a gente conheceu o Rick Martin. E aí ele foi lá. Caralho, o Rick Martin foi foda, lá e tal. E chegou a transmitir isso na TV? Foi. Caralho, e aí, foda, ele foi o padrinho nosso, e o cara trocou outras ideias, gente boníssima, humildaço, assim. Ele já tava estourado em alguma já música era, na época? Já, o Rick Martin já tinha Living La Vida Louca, já era o primeiro lugar no mundo. Caralho. Assim, nessa época ele era o maior do mundo. Ele era o maior do mundo. Ele era primeiro na Billboard, ele era estouradaço. Porra, velho. E quando o cara, de repente, do nada, a gente tava lá na tapa, abriu a porta, assim, entra o Rick Martin. Você chegou a derrubar que era ele na hora que ele entrou? Chegou o quê? Desculpa. Perceber que era ele mesmo? Sim. Claro, como que na hora vê, que né, os caras abriram a porta, todo mundo mas eu Rick Martin, cara. Caraca, não, eu conheço, mas Rick eu ia Martin, pensar velho. assim... Só que, porra, eu sempre tive uma admiração pelo Rick Martin e muito profissional mesmo, assim. Eu olhava pro cara e falava, cara, esse cara é muito foda, ele dança pra cacete. E,
eu já não sabia, mas eu já gostava muito dessa coisa da produção. E aí eu fui atrás pra saber como é que foi produzido o Living La Vida Louca. Isso antes do Bros. Assim, alguns meses antes. Aí eu, descobri que Living La Vida Louca foi a primeira música mixada no computador, 100% no computador, Caramba. a chegar em primeiro lugar na Billboard. Ah, sim, já Doido. existiam outros. mas a Já tinha primeira outro. que Mas chegou. a primeira que chegou em primeiro lugar na Caraca. Billboard, mixada totalmente in the box. Eu falei, pô, que massa, cara. Porra, puta sacada do cara e tal. E misturar essas referências. Eu achava ele foda. De repente o cara chega, você dá um susto, né, cara? Mas beleza. Eu falei, porra, que do caralho. Rick Martin é foda. Aí ele trocou ideia com a gente. Aí a gente fez uma apresentação pra ele e tal. Beleza. Quando ele despediu da galera, despediu, deu tchau, tal, cumprimentou todo mundo. Todo mundo bateu palma e tal. De repente eu olho e é um reality show, tem os câmeras todos filmando. De repente eu olho pro lado, tem uma galera chorando. Os moleques emocionados, assim, de... Cara, o Rick Martin, velho. Porra, que humildade do cara. O cara conversou com a gente, pegou na minha mão, o moleque chorando. A câmera vinha e vá no moleque. Aí eu já aqui assim. Aí de repente eu olho pro outro lado, tá o outro lá assim. Cara, o Rick Martin, velho. Sou fãzaço do cara. A outra câmera, vai pra lá. Falei, mano, você quer saber, Vou velho? chorar também Vou dar uma chorada aqui agora, porque, porra, daqui a pouco só vai os caras pra televisão e eu fico como? Juro pra você. Eu pensei isso, achei que era só eu que tinha pensado nisso. Mas depois eu, conversando com os moleques, com o André, com o Oscar, com todo mundo, ele falou, cara, Foi a mesma pensei a coisa. mesma coisa, velho. E tava todo mundo assim, eu ia lá pro canto e começava a fazer assim, soprar o olho. Pra dar uma lacrimejada, ficava com o olho aberto, assim, pra... Não piscava. Aí o olho dava uma enchida de lágrima, dava uma piscada e já chegava perto da câmera. Aí veio o cara. E aí, Jean? Eu falei, porra, o cara é humilde pra caramba e tal. Eu falei, foi. Então, pra quem tá vendo agora, se vê o reality eu chorando lá, foi marketing. E não foi só eu que fiz marketing aquele dia, né? Tinha que cair de joelho no chão. Assim, Mas foi, cara, porque, caralho, tipo, que nem eu falei, ali chegou um ponto que era detalhe. Aí você falava, cara, eu já cheguei até aqui, 36. Vou entregar Porra, mais. Não, você podia mano. entregar mais Eu isso. tinha que entregar alguma coisa, tinha que Total. fazer mais.